O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, e nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sair daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, prezados amigos. Que bela página de Evangelho que acabamos de ouvir. Na primeira parte até ressoa um pouquinho diferente do nosso estilo de vida. Quando se trata de realizar uma viagem, nós pensamos, né? O tempo, a distância, o cansaço, o dinheirinho. Se vamos de ônibus, avisamos que vamos chegar naquela hora. Estamos super preocupados, a nossa maleta sempre pronta para ir para cá e para lá. Quando Jesus fala de não levar nada, e olha, os apóstolos não levaram nada. Como é que se hospedavam? Tinha sempre alguém que abria o seu coração, né, generoso, para acolher os apóstolos nesta missão de evangelização, acompanhada inclusive por curas, milagres, conversões e com um destaque particular a capacidade até de vencer o autor do mal, expulsando os demônios. E os discípulos partiram, diz o Evangelho de hoje, e percorriam os povoados anunciando a boa nova. Como se encaixa bem esta missão de evangelização na espiritualidade e no carisma do grande santo que hoje, dia 27 de setembro, a Igreja apresenta e cuja obra é conhecida no mundo inteiro, São Vicente de Paulo, um santo francês que nasceu no momento mais delicado na história da Igreja, que acabava de celebrar o grande Concílio de Trento como resposta às reformas das igrejas protestantes que estavam nascendo. Luteranismo, calvinismo, anglicanismo e outras falsas religiões não católicas. Olha, quando a Igreja confirmou a validade dos sacramentos, a validade da transubstanciação, isto é, a mudança do pão e do vinho para o corpo e sangue de Cristo, quando instituiu os seminários para formar os jovens, a Igreja saiu vitoriosa nesse grande concílio e nasceram santos, entre os quais o grande santo de hoje, Vicente. Era um dos 6 filhos, terceiro filho, de um casal muito piedoso e pobre.
sentiu desde criança a necessidade de consagrar-se a Deus na vida sacerdotal e se tornou sacerdote. E a um certo ponto, com uma inclinação natural, exatamente para as pessoas do qual fala o Evangelho de hoje: os pobres, os rejeitados, os doentes, os abandonados pela sociedade, etc. Tantas pessoas o criticavam na sua juventude sacerdotal. Outros, pelo contrário, favoreciam este trabalho de recuperação de tantas pessoas, etc. E olha só, uma velhinha, momentos antes de falecer, declarou como testamento que dava toda a sua herança a este jovem sacerdote, herança que ele devia resgatar numa cidade pouco longe, sempre lá na França. E São Vicente foi. E quando viu a quantidade até de dinheiro, ficou até com certo medo de voltar a pé e preferiu pegar um navio para voltar para sua terra natal com toda e com esses valores. O navio foi assaltado pelos piratas, desapareceu o valor e este jovem sacerdote foi levado para a Tunísia, na África, onde foi vendido como escravo. Escravo de um homem islâmico, casado com 3 mulheres. Este homem carregava consigo o peso de consciência, falava árabe, porque tinha sido católico. Depois mudou para os muçulmanos e casou com 3 mulheres. E quando este homem ouvia os cantos que o jovem sacerdote escravo fazia, se interessava e ficava encantado pelo conteúdo da letra que este sacerdote Vicente pronunciava e cantava. Resultado, aos poucos, aquele homem se converteu, deixou de lado um casamento com outras mulheres, etc., e favoreceu o retorno desse sacerdote jovem, São Vicente, para a França. E lá na França, onde ele voltou como pessoa livre, mesmo não tendo mais nada daqueles recursos, ele continuou a sua obra evangelizadora a serviço dos menos favorecidos. Hoje, a Sociedade de São Vicente de Paula é famosa no mundo inteiro pela caridade diante dos pobres, e que Deus seja louvado por esta maravilhosa iniciativa. Estamos dizendo momentos antes da Santa Missa. Eu completei há poucos meses 50 anos de sacerdócio e nunca esqueço aquela tarde, uma tarde de domingo, na capital federal onde eu morava, Brasília, quando aos domingos sempre celebrávamos, graças aos vicentinos, celebrávamos uma Santa Missa debaixo das árvores para pessoas, centenas de pessoas acampadas em tendas, nordestinos que emigravam à procura de condições melhores de vida. E um dia me disseram, padre, depois da missa, temos um velhinho que não está passando bem e que preparando para um encontro com o padre, ficamos sabendo, inclusive, que nem é batizado. Padre, eu mesmo, falou este vicentino, vou ser o padrinho, digamos assim. O senhor pode batizar debaixo de uma tenda este velhinho? Pois não. E assim eu fiz. Só que naquela mesma noite, aquele homem, o padrinho vicentino, se apresentou na casa paroquial com uma vela e me disse, padre, esta vela que o Senhor me entregou na hora do batismo daquele velhinho
acesa, eu devolvo para o Senhor. Dice, por quê? Porque logo que o Senhor saiu daquela tenda, o velhinho faleceu. Olha só estava esperando a graça de Deus. Que belo dizer parabéns para o trabalho dos vicentinos. Continuem sempre com esta garra de fazer tudo para a glória de Deus, notando na presença das pessoas com as quais nós nos relacionamos o mesmo Cristo que sofre, que pede uma ajuda, que se sente valorizado diante do nosso sorriso e da nossa disponibilidade. Hoje toda a família vicentina está em festa e cada um de nós aprenda através deste grande santo a ser cada vez mais generoso quando se trata de fazer aquele bem que nunca nos será tirado. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.